O curso tem como objetivo preparar o aluno para a realização da prova de Química do Enem com muita segurança. Apresenta um conteúdo selecionado para habituá-lo com a linguagem do exame, o que aumenta a capacidade do estudante de interpretar e resolver as questões. O curso aborda as transformações químicas e suas relações com o cotidiano, partindo desde a concepção de átomo até os problemas ambientais. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Nessa aula, você vai aprender sobre o potencial hidrogeniônico e o potencial hidroxilônico, além de ver equilíbrio iônico e as teorias de ácidos e bases. Olá, seja bem-vindo à 10ª aula do nosso curso preparatório de Química para o Enem. Estamos caminhando para o fim no nosso curso, mas ainda temos muitos assuntos para aprender. Espero que o conteúdo apresentado aqui esteja sendo de grande ajuda para que você tenha um ótimo desempenho na realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos relembrar o que estudamos na aula passada. Na aula anterior, você aprendeu sobre o valor que relaciona as concentrações de reagente e produto, conhecido como constante de equilíbrio. Também viu sobre os fatores que alteram o equilíbrio químico, temperatura, pressão e concentração. Além do mais, estudou o princípio de reversibilidade, necessário para exibir equilíbrio químico em uma reação. Na aula de hoje, vamos aprender sobre o potencial hidrogeniônico e o potencial hidroxiliônico, conhecidos por pH e pOH, respectivamente. Você também vai aprender mais sobre a teoria dos ácidos e das bases, que é relacionada com o pH. Além do mais, estudaremos as relações entre os íons. Dessa forma, já podemos iniciar os estudos. Vamos lá! Potencial hidrogeniônico, pH. O potencial hidrogeniônico, pH, equivale a uma relação de informações que indica o nível de acidez, neutralidade ou basicidade de um meio qualquer. Todas as substâncias podem ser caracterizadas pelo seu valor de pH, que é determinado pela concentração de íons de hidrogênio, H positivo. Dessa forma, quanto menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H positivo e menor a concentração de íons OH negativos. A solução será ácida se houver uma quantidade alta de íons H positivo. Mas se houver maior quantidade de íons OH negativo, a solução será básica. O pH varia de acordo com a temperatura e a composição de cada substância envolvida, concentração de ácidos, metais, sais, etc. O pH é o produto hidrogeniônico da água e é uma escala criada para medir a acidez de soluções aquosas. O termo ácido significa azedo. De forma geral, as soluções aquosas das substâncias classificadas como ácidas apresentam algumas propriedades químicas, tais como reagir com certos metais, ferro, zinco, etc., liberando hidrogênio, H2. Reagir com bicarbonatos e carbonatos, liberando gás carbônico. Neutralizar soluções básicas. A escala do pH compreende valores de 0 a 14, sendo que 7 é considerado o valor neutro. O valor 0 representa a acidez máxima e o valor 14, a basicidade máxima. Alguns valores que estiverem abaixo de 0 ou superiores a 14 também podem ser verificados em algumas substâncias. Para que as substâncias sejam consideradas ácidas, o valor de pH deve estar entre 0 e 7. E para serem consideradas alcalinas ou básicas, entre 7 e 14. O pH ainda pode ser medido com o uso de indicadores.
Indicador é uma substância que revela a presença de íons hidrogênio livres numa solução. Ele muda de cor em função da concentração de H positivo e de OH negativo de uma solução, ou seja, ele muda em função do pH da solução. Fique ligado, o termo pH foi estabelecido em 1909 por um bioquímico que tinha o objetivo de facilitar seus trabalhos no controle de qualidade de cervejas, produto que trabalhava na época. Assim como a escala de Richter é usada para medir a intensidade de terremotos, a escala do pH também é logarítmica. É definido como o logaritmo negativo da concentração de íons hidrogênio. Portanto, um pH com valor 5,5 é 10 vezes mais ácido do que a água com pH de 6,5, por exemplo. No meio ácido, os valores entre 0 e 3 são considerados muito ácidos, enquanto que os valores próximos ao neutro, entre 3 e 7, são considerados pouco ácidos. No meio básico, algo parecido acontece. Os valores menores próximos ao neutro, entre 7 e 11, são considerados pouco alcalinos básicos, e os valores maiores, entre 11 e 14, são considerados muito básicos. Informar-se sobre o pH é muito importante, pois as substâncias ácidas ou alcalinas podem ser prejudiciais à saúde, principalmente se forem ingeridas ou entrarem em contato com a pele. O pH possui relevância ambiental porque influencia ainda no equilíbrio dos ecossistemas. O pH de um aquário, por exemplo, deve ser sempre controlado para que os peixes não morram, pois diferentes valores de pH possibilitam a criação de diferentes tipos de peixes. Em um laboratório químico, o pH de uma solução pode ser medido através de um aparelho chamado de pH-metro, que consiste em um eletrodo acoplado a um potenciômetro. O medidor de pH é um milivoltímetro, com uma escala que converte o valor de potencial do eletrodo em unidades de pH. O valor do pH ainda pode ser determinado pelo fato de inserir um indicador de pH na solução em análise. A cor do indicador varia conforme o pH da solução. Os indicadores ácido-base são substâncias naturais ou sintéticas que têm a propriedade de mudarem de cor em função do pH do meio. Indicadores mais comuns são a fenolftaleína, o alaranjado de metilo e o azul de tornassol. Fique ligado, o pH do nosso sangue deve ser sempre mantido entre os valores 7,35 e 7,45. Do contrário, mais ácido ou mais básico pode causar até a morte. Agora vamos responder a um exercício de fixação de conteúdo. Vamos lá. Para que uma solução seja ácida, qual desses íons precisa estar em maior quantidade? H positivo, OH negativo? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Produto hidroxiliônico, POH. O POH é o produto hidroxiliônico no que se refere à concentração dos íons OH negativo numa solução. O POH é dado dessa forma, basicamente igual ao pH. Os valores de pH e POH são utilizados para sabermos se uma solução é ácida ou básica. Uma solução é ácida quando a quantidade de moléculas do íon H positivo é maior que a quantidade de moléculas de OH negativo. Se por acaso a quantidade de OH negativo for superior à quantidade de H positivo, a solução será básica.
Assim como os valores de pH, os valores de pOH também compreendem uma faixa de 0 a 14 elementos. Nesses elementos, quando o valor do pOH for maior que 0 e menor que 7, significa que o meio analisado é básico. Mas se o valor do pOH for maior que 7, significa que o meio é ácido. E assim, se o pOH for igual a 7, o meio é neutro. Fique ligado. Para facilitar os cálculos que envolvem pH e pOH, é muito importante que você recorde algumas propriedades de logaritmos no curso de matemática. A soma dos valores de pH e pOH de uma solução é igual a 14, como podemos ver aqui nessa tabela. Agora, vamos responder a mais um exercício e logo após estudaremos um assunto relacionado ao pH e pOH. O pOH é o produto hidroxiliônico, no que se refere à concentração dos íons OH negativo numa solução. Verdadeiro, falso? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Relações entre íons. Como já sabemos, o meio ácido é aquele que possui maior quantidade de íons H positivo dissociados. O meio básico é aquele que possui a maior quantidade de íons OH negativo dissociados. E, portanto, o meio neutro é aquele em que as quantidades de íons H positivo e OH negativo dissociados são iguais. A água possui caráter anfótero, pois comportam-se como bases, aceitando prótons, e como ácidos, doando prótons simultaneamente. Quando as moléculas de água se chocam devido ao seu constante movimento, há uma transferência de próton H positivo de uma molécula para outra, gerando uma autoionização. Essas moléculas estão em constante movimento. Elas se chocam o tempo todo, resultando em colisões e reações com outra molécula de água. O equilíbrio que é gerado é denominado como autoionização da água. Um equilíbrio iônico é considerado o estudo dos equilíbrios químicos que envolvem soluções aquosas, de ácidos fracos e bases, que apresentam partículas iônicas e moléculas não ionizadas. O equilíbrio iônico é dado por uma constante chamada Kw. O Kw é a constante que representa o equilíbrio iônico da água. Para que o equilíbrio seja atingido, as moléculas de água necessariamente devem ser quebradas, e esse processo só é possível através das colisões entre as moléculas em meio aquoso. A água é um eletrólito bastante fraco, e a sua ionização pode ser expressada por essa equação. A concentração molar da água é praticamente constante, e essa constante é a chamada Kw. Quando em água pura a concentração de íons H positivo é sempre igual à concentração dos íons OH negativo, porque cada molécula de água ionizada tem origem de um íon H positivo e um íon OH negativo. O produto iônico da água é definido pela multiplicação da concentração de íons H positivo pela concentração de íons OH negativo, como vemos aqui. Sabendo que há 25 graus Celsius em cada 1 litro de água, apenas 1 vezes 10 menos 7 mol sofre ionização, produzindo 1,0 vezes 10 menos 7 mol de H positivo e 1 vezes 10 menos 7 mol de OH negativo. Obtemos que o produto iônico da água é, portanto, 1 vezes 10 menos 14 mol por litro. Fique ligado, a diferença entre pH e pOH é que quanto menor o número do pH, mais ácida é a solução. Já no pOH, quanto maior o número, mais ácida será.
No assunto estudado, vimos que existe uma constante de equilíbrio iônico da água. Qual é essa constante? pH, pOH, kW. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem. Agora vamos ver outro assunto relacionado ao anterior. Teoria de ácidos e bases. São várias as teorias que tentam explicar o comportamento dos ácidos e das bases, baseando-se em algum princípio geral. Vamos estudar nessa aula as 3 principais teorias de ácidos e bases. De maneira geral, sabe-se que ácido é toda substância que, em água, produz um cátion H positivo, e que base é toda substância que, em água, produz um ânion OH negativo. Certo? Essa teoria é chamada de teoria de Arrhenius. Teoria de Arrhenius. Para o cientista Sven August Arrhenius, os ácidos e as bases são eletrólitos, que em contato com a água liberam íons. Ele realizou vários experimentos testando a condutividade elétrica em solução. Com esses experimentos, Arrhenius verificou que determinadas substâncias sofriam ionização, reagiam com a água e formavam íons. Ou ainda sofriam dissociação iônica. Íons já existentes eram separados pela ação da água, além de conduzirem corrente elétrica. Analisando os tipos de íons que essas substâncias formavam em água, ele notou que algumas produziam o mesmo tipo de cátion, outras produziam o mesmo tipo de ânion. Dessa forma, essas substâncias possuíam propriedades muito parecidas, podendo ser agrupadas. Foi aí que surgiu o seu conceito de ácido e base. Ácido é toda substância que em água produz como cátion somente H positivo, e base é aquela que produz como ânion somente OH negativo. Teoria Bronsted-Lowry. A teoria Bronsted-Lowry é baseada nos estudos dos químicos Johannes Nicolaus Bronsted e Thomas Martin Lowry. Em conjunto, eles definiram ácido e base na ausência de água, que não é explicado pela teoria de Arrhenius. A teoria é baseada em doar ou receber um próton. Essa teoria ainda é chamada de teoria protônica, porque se baseia na transferência de prótons iguais ao íon H positivo. O núcleo do hidrogênio, ao ser chamado de próton, auxilia na diferenciação da teoria de Arrhenius por essa. Além do mais, essa teoria não necessita da presença de água para se estabelecer. Para esses cientistas, ácido é toda espécie química, íon ou molécula capaz de doar um próton, enquanto a base é capaz de receber um próton. Teoria de Lewis. O químico norte-americano Gilbert Newton Lewis desenvolveu uma teoria ácido-base relacionada ao par de elétrons. Ela foi proposta com o objetivo de eliminar todas as limitações, podendo se aplicar a qualquer espécie química, sem nenhuma exceção. Além disso, ela é denominada de teoria eletrônica, pois envolve a transferência de pares de elétrons. Para Lewis, o ácido é a espécie química que recebe o par de elétrons numa reação química. E a base de Lewis é a espécie química que doa o par de elétrons dentro de uma reação química. Dessa forma, ácido é toda espécie química, íon ou molécula que recebe um par de elétrons, enquanto que a base é capaz de doar um par de elétrons. Agora, vamos responder a um exercício de fixação de conteúdo. Fique atento. Dentre as teorias estudadas, qual é aquela que só fundamenta-se em presença de água? Teoria de Lewis. Teoria Bronsted-Lowry. Teoria de Arrhenius. Resposta correta.
Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, com isso finalizamos mais uma aula do nosso curso preparatório de Química para o Enem. Na aula de hoje, você aprendeu sobre o potencial hidrogeniônico e o potencial hidroxiliônico, conhecidos por pH e pOH, respectivamente. Aprendemos ainda sobre as relações entre os íons, o equilíbrio iônico. Além disso, estudamos sobre a teoria dos ácidos e das bases, que é relacionada com o pH. Espero te ver bastante animado na nossa próxima aula. Até lá! Chegamos assim ao final da aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja a aula ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Finalizar aula para dar sequência ao curso.